Então, avançando, meu aluno, estou falando para você o seguinte, olha, característica da administração indireta. Não existe capacidade política, mas a capacidade administrativa existe, porque elas têm bem, né? Os bens são próprios, o patrimônio é próprio, tem personalidade jurídica. Então, existe uma capacidade administrativa. O diretor, ele vai organizar aquela estrutura interna dada para que ele o faça. Agora, chama atenção para o seguinte, normalmente quando se cria uma entidade, você rompe o vínculo de hierarquia entre a entidade política criadora e a entidade administrativa criada. Note que eu estou fazendo menção à entidade administrativa. A administração indireta você tem entidade administrativa porque não tem capacidade política, só tem capacidade administrativa. Quando existe a capacidade política, o nome é entidade política. União, Estado, Distrito Federal e município. Essa entidade política que criou a entidade administrativa, não existe entre elas uma relação de hierarquia. O que você tem aí é uma relação de vínculo. Elas estão vinculadas porque existe uma lei da entidade política que criou a entidade administrativa. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra pergunta muito comum é o seguinte, professor, fantástico. Agora me diz uma coisa. Território é entidade política ou território é entidade administrativa? É uma pergunta comum. Uma outra pergunta, como é que se cria território? Uma outra pergunta, existe algum território atualmente? Então vamos devagar. Acre é território. Roraima é território. Fernando de Noronha é território. Responda, meu aluno. Está com vergonha, né? É ou não? Não são territórios, são Estados-membros. Atualmente, nós não temos nenhum território. Os territórios, na verdade, são criados como estratégia de gestão. Existe uma área desocupada que a União tem interesse em trabalhar aquela área como se fosse um Estado, criando um incentivo para um desenvolvimento naquela localidade. Aí cria-se um território. Mas perceba que o território ele não foi criado pelo texto constitucional. Se ele não foi criado pelo texto constitucional, não é o quê? Entidade política. Somente as entidades políticas são criadas pela Constituição. Se o território não é criado pelo texto constitucional, ele vai ser criado através de quê? De lei. E o que é criado através de lei chama-se entidade o quê? Administrativa. O território, em prova, a gente encontra a expressão autarquia territorial, entidade administrativa territorial. Agora, tem personalidade jurídica de direito quê? Público. É um fracionamento, é um desmembramento, é um longa-manos da União. Tudo bem? Então, esse é o território. O território tem representantes no Congresso Nacional, existe essa previsão. Tranquilo? Então, é legal você conseguir visualizar a história do território. Então, o território é uma entidade administrativa sui generis, porque é uma descentralização geográfica, tranquilo? E a forma de criar os territórios, nós encontramos no artigo 18 da Constituição, onde ele diz assim, olha, os territórios federais integram a União, sua criação ou transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, para criar território, para reintegrar Estado, para mexer com aquela base territorial, tem que haver uma lei complementar federal. Lembrando para você que lei complementar é a lei que complementa o texto constitucional como aí está. Qualquer outra lei é lei ordinária. Tudo bem? Lei ordinária. A diferença entre uma e outra é o quórum de aprovação. Para você aprovar uma lei ordinária, mais da metade do presente. Para você aprovar uma lei complementar, mais da metade dos parlamentares existentes. Tudo bem? Aí, aqui tem uma informação interessante no parágrafo 3º, né? Os estados podem incorporar-se entre si e pode também transformar-se em território. Agora, para que o estado transforme-se em território, aqui é diferente, né? Não é criação de território, é para o estado virar território. A população interessada tem que se manifestar, né, através de plebiscito e tem que haver uma aprovação do Congresso Nacional através de lei
complementar. Então, amigo, falou a palavra território na tua prova, necessariamente a palavra seguinte é lei complementar. Tudo bem? Tranquilo? Avançando. Bem, as formas de atuação dentro da administração, muito comum esse tema no trabalho do professor Eli Lopes Meirelles. Ele começou com essa história e hoje todos os cursos de direito administrativo se é trabalhado de diversas formas. Então observe o seguinte, me acompanha aqui numa telinha que a tua vida vai ficar facilitada. Me acompanha aqui. Só um minutinho que a telinha vai aparecer, mas desde já me acompanha aqui. Existem dois fenômenos que eu queria tratar com você de forma distinta. Bem, eu estou tratando da verticalização e da horizontalização. Quanto à horizontalização, que nós já vamos ver, você pode chamar ela de descentralização. Eu queria que você visse que isso aqui é uma tendência dentro da administração pública. É ela que cria o fenômeno da especialização. E tudo que especializa gera o quê? Eficiência. É isso que eu quero que você visualize nesse primeiro momento. A verticalização não é recomendada como técnica de gestão. Pode até haver, mas não em excesso. Então, para que você não sofra, verticalizar isso aqui, ó. Imagine que você tenha uma entidade, isso aqui é um prédio, e essa entidade é fracionada em órgãos. Quanto mais órgão você cria, maior fica a entidade. Vamos verticalizar essa entidade. Vamos criar novos órgãos. Criei o órgão 1, vou criar outro órgão, órgão 2, vou criar mais um órgão, órgão 3. O que eu estou fazendo aqui? Verticalizando. Isso aqui é chamada verticalização. Tranquilo? Não é uma tendência. A tendência hoje é essa aqui, olha. Imagine que aqui você tivesse a União. As entidades criadas ao lado da União, vamos dar exemplos aqui, olha, de uma autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Esse fenômeno aqui, de andar para o lado, que chama-se horizontalização. E você pode perceber que a estrutura é outra. O que eu fiz aqui, na verdade, foi criar entidades. Entidade 1, entidade 2, entidade 3, entidade 4. Essa é a ideia. Esse fenômeno de criar órgãos chama-se desconcentração. E o fenômeno de criar entidade chama-se descentralização. Aqui você cria entidade. O grande detalhe aqui é a forma de controle, né? Quando você olha para dentro de você, você olha, é evidente que existe uma verticalização, obrigatoriamente por conta da hierarquia formada. Agora, quando você olha para o lado, não existe hierarquia. A ideia aqui é vínculo. Então, esse controle que existe entre as entidades, você pode fracioná-lo em um controle com ideia de hierarquia e um controle com ideia do vínculo formado. Esse vínculo se dá através de lei. É um controle em virtude da lei. Esse controle aqui chama-se finalístico. Esse controle hierárquico, ele se dá no fim e se dá no meio. Cada atividade desempenhada, ela será controlada. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá na nossa página. Eu digo para você o seguinte, olha, existe forma de atuação
né, quando a distribuição de competência se dá em âmbito interno, eu estou falando de desconcentração. Quando há uma delegação de competência externa para outra entidade, eu estou falando de descentralização. Né? Essa descentralização te dá a ideia de especialização. É muito interessante, os alunos perguntaram assim, Leandro, por que criar entidade? Quando você cria uma entidade, você quebra essa cadeia hierárquica. Quando você quebra essa cadeia hierárquica, dentro de cada entidade dessa, você tem a oportunidade de trabalhar sem sofrer influência do político. Perceba que não existe relação de hierarquia. Se não existe relação de hierarquia, não existe aquele mando e desmando do político. E você cria a entidade, principalmente, para desempenhar atividade de caráter técnico. Então, perceba, DENIT, por exemplo, é uma autarquia federal que conserta a rodovia. Não tem sentido você ter o presidente da República se metendo em manutenção de rodovia. Você contém a Agência Nacional do Petróleo regulando qual é o percentual adequado de combustível de álcool na gasolina. Será que o político tem que interferir nessa decisão? Isso é uma decisão de caráter técnico, porque se você bota muito mais álcool do que o desejável na gasolina, você pode sofrer um outro tipo de transtorno, que você pode acabar com todos os motores que foram projetados para trabalhar na gasolina. Então, existe uma quebra da hierarquia quando você cria novas entidades. Então, entidades são criadas, na verdade, também por conta dessa especialização, com um melhor atendimento ao cidadão, eficiência está presente, as atividades têm caráter de especialização, porque cada uma delas é criada com uma finalidade única, por isso que existe esse controle, se ela está fazendo exatamente aquilo para o qual ela foi criada, é o controle finalístico. Evidente que esse controle finalístico ele decorre de lei, ele tem que se dar nos moldes da lei, ela é criada por lei e o controle tem que se dar nos moldes da lei. Agora, o controle hierárquico, não. O controle hierárquico é presumido, né? O chefe, ele sempre controlou o subalterno desde que mundo é mundo. Então, não tem que ter nenhuma lei dizendo como é que tem que ser feita essa forma de controle na hierarquia. Tudo bem? Agora, chama atenção ainda para a forma que a administração ela vai se desmembrando. Tudo bem? Vamos traçar aqui, numa tela branca, daqui a pouquinho, né, Vitor, pode ficar tranquilo, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma tela branca, onde eu vou falar para você da centralização por outorga, da centralização legal, da centralização contratual, da centralização por colaboração. Mas desde já, quando você cria uma autarquia, alguma coisa foi passada para essa autarquia. O que foi passado exatamente? A doutrina diz que na autarquia, a autarquia se apresenta como se Estado fosse. Ele passa a ser titular do serviço prestado por ele, além de ser titular da execução do serviço. Porque ele tem cara de Estado, ele tem personalidade jurídica de direito público. É como se fosse o próprio Estado. Agora, quando você passa, você delega para uma entidade que tem personalidade jurídica de direito privado, essa entidade ela não tem como receber uma atribuição que foi dada ao Estado por conta da personalidade dela. Ela apenas vai executar, ainda que essa delegação se passe por lei. É a chamada delegação legal. Note que a empresa pública Sociedade de Economia Mista, por exemplo, ela recebe apenas a execução do serviço. É a chamada delegação legal. Agora, isso poderia se passar através de contratos também para o empresariado. Então, essa delegação contratual também se dá apenas na execução. É isso que justifica, na verdade, a chamada responsabilidade subsidiária do Estado. Ele é titular do serviço e só passou a execução. Então, ainda que haja uma responsabilidade primária, originária dessa entidade, dessa concessionária, perceba que houve uma escolha. Houve uma culpa na escolha, uma culpa na eleição do seu representante, uma culpa em elegendo o seu representante. Por conta disso, tem uma responsabilidade subsidiária do Estado. Tudo bem? Tranquilo? Próxima aula, a gente traz um esquema para você aí acerca desse tema. Um abraço e até a próxima.